Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula das nossas lições de adulto. Lições que tratam nesse trimestre a respeito dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Ataques que se intensificam quanto mais se aproxima o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição de hoje trata sobre o seguinte assunto: a sutileza da imoralidade sexual. O ser humano é um ser formado completo, onde nele existe, a questão da sexualidade, e essa sexualidade foi criada por Deus visando, digamos, a princípio, dois propósitos principais: a multiplicação da espécie e também a completude de ambas as partes. Homem e mulher se completam, se satisfazem mutuamente neste ato criado pelo próprio Deus. Bem, mas a modo bíblico é um ato santo, é um ato puro e um ato muito bom para ambas as partes. Fora desse contexto, é algo que pode trazer muitas dores de cabeça e, o pior, complicações que podem ser irreversíveis, principalmente quando falamos de vida espiritual. Quando falamos de um futuro, me refiro a pessoas que desejam estar com Deus na eternidade e que, se elas viverem uma vida imoral, com certeza, segundo as Escrituras, essas pessoas não terão direito, não terão acesso ao reino dos céus. Bem, mas vamos falar sobre a sutileza. Aquilo que é ardiloso, aquilo que é arquitetado, aquilo que é bem planejado sutilmente, para desvirtuar algo que tem virtude. A sexualidade humana é cheia de virtudes, porém, se for desvirtuada, em vez de fazer o bem para o homem e para a mulher, com certeza vai fazer o mal. Vamos ao que diz a palavra de Deus. Nosso textuário está em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 18. Aqui Paulo, servo de Deus, escreve o seguinte: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Nós precisamos entender que nosso corpo foi criado por Deus com um propósito, criado pelo Senhor com um objetivo. E o objetivo do nosso Deus ao criar o nosso corpo, primeiro, para que pudéssemos ser um ser completo e pudéssemos glorificá-lo através do nosso corpo. A nossa verdade prática diz o seguinte: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento. Casamento que é algo constituído pelo nosso Deus. Nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui 1 Coríntios 6 e Romanos 1, verso 26. 1 Coríntios, Paulo escreveu o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão cometendo torpeza.
e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Bem, tudo isso aconteceu por quê? Porque não se importaram em ter conhecimento de Deus. Então Deus os entrega aos seus próprios desejos. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade humana. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto antes como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi inclusive tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Nosso primeiro tópico nos ensina o seguinte, nos traz o seguinte assunto: a revolução sexual. Primeiro subtópico, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era visto como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e também monogâmicas, ou seja, entre o homem e uma mulher e só. Nada de acrescentar outra pessoa, nada de buscar outra pessoa lá fora. Não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Até então, era seguido o padrão bíblico: deixar o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. O texto bíblico é claríssimo ao fazer referência à sua mulher, não às suas mulheres, fazendo com que assim o homem se apegasse à sua esposa, construísse um lar, uma família, filhos dentro de um convívio saudável, tivessem condições de serem bem cuidados, enfim, a família estaria muito mais estruturada. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Segundo subtópico, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente movimentos que visavam contestar a moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares, influenciando diretamente as famílias, diretamente os filhos. Agora, por mais que os pais quisessem serem conservadores de uma moral cristã, já não era possível, porque os seus filhos estavam vendo na tela aquilo que os pais diziam que não poderia ser visto, ou que ainda não era tempo de ser visto. Coisas, cenas, imagens que deveriam ser vistas apenas dentro do âmbito do matrimônio, de um casal, dentro do seu quarto, mas agora estava sendo exposto nas telas, para todos verem. A princípio, com alguma censura, tinha horário, mas depois isso foi se escancarando ao ponto que já não há censura sobre absolutamente nada.
Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. O sistema mira contra a sexualidade correta, o sistema mira contra um padrão sexual estabelecido segundo as normas bíblicas, segundo as diretrizes da palavra de Deus, e aí mira com o intuito de quebrar. Vamos quebrar esse tabu, não pode somente ser assim. A partir dos anos de 1980, cresce então a indústria pornográfica. E a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Não somente havia casos que aconteciam às escondidas, ou alguém furava o cerco e tal, mas a questão é que se tornava cada vez mais aceito, mais naturalizado, mais normalizado. Era visto como não aconteceu nada demais, está tudo bem, está tudo ok, né? E então o que acontece? Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Nada alarmante. Está tudo acontecendo dentro da normalidade. Porém, não é isso que a palavra de Deus nos informa. Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro subtópico, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Isso é conhecido como fornicação. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, que é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo até mesmo o próprio adultério, prostituição, impureza e fornicação. Então, é uma prática que é necessário se dizer que o adultério não faz bem a ninguém. O adultério prejudica diretamente a família, a própria pessoa, a alma da pessoa. A prostituição também não faz bem para ninguém, para nenhuma das partes que está envolvida. Existe junto a essas práticas o prazer, mas é um prazer temporário, que requer um custo muito alto, que requer um preço muito alto a ser pago. Preço que muitas vezes é irreversível. Quando Deus estabelece um padrão, Ele queria preservar o seu povo dessas consequências nefastas, destruidoras, tanto do presente, como também relacionado ao porvir. Pois de que adianta o homem granjear o mundo inteiro, se satisfazer, se realizar do seu próprio jeito, e por final não ter direito à vida eterna? Talvez alguém diga, mas pastor, o senhor está errado. Deus é amor. Claro. E por isso que ele adverte ao seu povo. Por isso que ele, na sua palavra, deixa claro para o seu povo, para que o seu povo não pratique prostituição, não pratique adultério, não pratique pornografia, não pratique atos que vão lhes causar danos materiais, emocionais e, por último, dano espiritual muitas vezes irreversível, que é passar a eternidade longe da presença de Deus. Então, um Deus que ama faz alerta quanto àquilo que pode fazer mal ao seu povo. Na verdade, a porneia classifica as palavras
prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Ou seja, a prostituição e a fornicação é considerado como uma prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Segundo subtópico, adultério não é crime, mas é pecado. Adultério não é crime, mas é pecado. Por bem que deveria até mesmo ser crime, talvez alguém que me ouve agora me ignore, mas quando você para observar os prejuízos que o adultério pode causar numa família, os males que a prática do adultério pode causar nos filhos do casal, daria para ser um crime, já que causa danos tão nefastos na vida daqueles que não concordariam com quem está praticando e estão sofrendo as consequências. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, essa prática não deixou de ser um pecado. Nunca vai deixar. Aos olhos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. A mulher tinha marido e ele faz uso da mulher com marido, e isso era considerado pecado e é considerado pecado, transgressão da lei de Deus. Já que o último mandamento da lei do Senhor diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. O versículo que vem antes, um pouquinho antes, vai dizer: não adulterarás. Deus proíbe a cobiça para evitar o adultério. Davi cai nos dois tipos de pecado. Então, Deus deu essas leis justamente visando proteger o lar e proteger a família. Quando essas leis são quebradas, a família sai no prejuízo. Na literatura sapiencial, na literatura de sabedoria, especialmente os provérbios, ali nós temos fartamente, sobejamente, as advertências contra a prática do adultério. Se nós lermos o capítulo 5 de Provérbios, do versículo 1 ao 23, a gente vai encontrar muito extenso, são muitos conteúdos falando sobre a questão da prática do adultério e os males que isso pode causar para a pessoa. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Jesus chega a dizer de que é necessário arrancar e jogar fora. Se a tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, porque é melhor entrar na vida faltando um olho, faltando uma mão, do que tendo todos os membros do corpo se lançado no inferno. Foi Jesus quem disse que qualquer que atentasse numa mulher para cobiçagem em seu coração havia cometido adultério com ela. Então, chegamos aqui ao nosso terceiro subtópico, que traz o seguinte assunto: homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia, sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, já que biologicamente, mesmo não sendo biólogo, mas a gente já estudou um pouquinho de biologia e lemos ainda em matérias de biologia de que o homem, o ser humano, quando nasce, ele nasce fêmea ou nasce macho. É isso que a biologia apresenta para a gente. Então não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras,
não há como dizer que alguém nasce homossexual. Não há prova científica para isso. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais em todos os casos, ambos, pois possuem a mesma constituição genética. Porém, na maioria dos casos, algum pode ser, mas o outro companheiro não é. Então, cientificamente, não há como provar de que a prática da homossexualidade ou homossexualidade seja algo genético. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme é registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Bem, não devemos, nem podemos, nem temos o aval do Todo-Poderoso para nos metermos em vida de qualquer que seja a pessoa. Cada um faz o que quer, da maneira que quer, e dará conta de si mesmo ao Todo-Poderoso. Entende? Apenas apresentamos o contexto bíblico, segundo o que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, dentro do Gênesis 1 e 2, onde temos a formação do primeiro casal, a maneira ali, o padrão que Deus criou. Temos Romanos 1, versículo 26, 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Timóteo 1, versículo 10. Onde deixa esse assunto bem esclarecido para todos nós. O que precisamos entender é que a palavra de Deus é totalmente contra esse padrão, que hoje está sendo cada vez mais crescente nos quatro cantos do mundo. Mas continuaremos sobre esse assunto ainda no terceiro tópico da lição. Vamos adiantar. Terceiro tópico: o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Primeiro subtópico: o sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse que para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação se manter. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual. Claro, quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, dentro do casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Daí a necessidade de um cuidar do outro, de um zelar pelo outro, e de fazerem de tudo para não perderem a atração pelo outro, para não perderem o respeito, para não perderem a admiração que tem um pelo outro, para que quando forem para a prática do ato sexual, isso não seja tido como um fardo pesado.
alguém dizer, tipo, vou fazer apenas porque é uma obrigação, senão eu não faria. E isso não é bom. E às vezes o casamento sofre um desgaste ao ponto que a prática se torna um peso, um fardo terrível. Então, a responsabilidade do casal é evitar o desgaste. Sempre preservar o amor, preservar o sentimento bom que tem um pelo outro, para que a prática sexual seja algo, além de lícita, confortável para os dois e muito satisfatório para os dois. Bem, o Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19 nos fala o seguinte: lendo na Nova Versão Transformadora, está escrito desta forma: seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. É esse o conselho que nós encontramos aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Conselho para que o marido se satisfaça com a sua esposa de uma forma legítima, verdadeira, e desta forma ele está se prevenindo contra alguma coisa mais que possa acontecer lá fora. Bem, agora vamos partir para o último ponto, que é o nosso terceiro subtópico, onde a lição fecha com este seguinte assunto: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Podemos nós, pastores, expulsar da congregação uma pessoa que adentra as nossas portas e que tomamos conhecimento de que é praticante do ato homossexual? Não. Não podemos expulsar da congregação? De forma nenhuma. Não existe isso. Mas há aqueles que dizem que as igrejas cristãs são responsáveis por incitar a violência contra estas pessoas. Também não é bíblico falar isso. A palavra do Senhor, o próprio Jesus, nunca orientou seus discípulos falando a respeito da sexualidade, né, ou da homossexualidade. Nunca recebemos orientação para bater, para espancar, para orientar alguém para fazer isso, de forma nenhuma. Uma coisa é você não concordar com a prática, e outra coisa é você partir, né, para o ataque contra a própria pessoa. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, também por ele é amado. Deus ama a todos e deseja que todos se voltem para ele. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual. O homossexual não deve ser rejeitado. Não deve ser, digamos assim, perseguido, não deve ser violentado com alguma forma de violência, de forma nenhuma. Como diz o texto, né? Como não devemos rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Da mesma forma, não devemos, né, banir estas pessoas como se fossem pessoas odiadas pelo próprio Deus ou entregues pelo próprio Deus à destruição. De forma nenhuma. Todavia, por acreditarem que a homossexualidade deve ser visto como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. Ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converterem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar
todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui também os homossexuais. Então, não há o que incitar a violência, pelo contrário. Reprovar a prática, mas amar a pessoa. E concluímos dizendo que nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. São os 3 desvios do modelo de sexualidade bíblica, ou seja, não é bíblico o modelo da fornicação, não é bíblico o modelo do adultério, nem é bíblico o modelo da homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e também espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos, em nome santo de Jesus, e que possamos abraçar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque é a nossa única, perfeita e plena regra de fé e prática. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima videoaula.